Ó Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores, às margens do rio Cachoeira, um dia o Montaz pioneiro mandou no trabalho a bloqueio e se deu corpo e alma ao povo brasileiro. Olá, amigos de Joinville e região, começa agora mais uma edição do Passando a Limpo. Afinal de contas, todo mundo quer ficar bem informado, os fatos acontecem, repercutem nas redes sociais, viram notícia, às vezes não viram notícia, mas para você se aprofundar no assunto, para você ter um embasamento maior para discutir os assuntos que envolvem a nossa cidade, a nossa região, a gente passa limpo aqui toda quinta-feira, às 8 horas da noite na TV da cidade e às 9 da noite na TV BE. Eu falo a gente passa limpo porque mais uma vez aqui comigo, a enciclopédia da política joinvilense, professor Osni Pischi e o liano engenheiro Henrique Xiste Neto. Boa noite, senhores. Boa noite. Não entendi. Liano. Liano? Liano é o marido da Liana. Ah, Liano. Liano. Boa noite, deputado Kennedy. Boa noite, Chico. Boa noite, Boa Pischi. noite, Wagner. Arquiteto Boa Chico, noite, arquiteto Henrique. Chico. Boa noite, telespectadores. E aí? Pois então, uma semana bastante movimentada e a gente trouxe o deputado Kennedy aqui para contar um pouco dessa bagunça toda que está acontecendo lá em Florianópolis. Começar com isso, né, professor Pischi? Que história é essa? Eu ouvi um pronunciamento do senhor na Assembleia falando sobre, resumo da história, antecipação de pagamento, empresa fantasma, justiça indo atrás do dinheiro não tendo mais dinheiro. O que aconteceu tudo, deputado? Bom, boa noite a todos aqui, quem nos acompanha. Na verdade, nós estamos perplexos com toda E um acusando o outro ainda. com toda essa história que as pessoas estão acompanhando. Nós estamos vivendo um momento de calamidade pública. Quando se tem uma calamidade pública, 866 se fica de lado, ou seja, a lei de licitações públicas. O governador mandou para a Assembleia Legislativa, logo no início da pandemia, uma autorização, um pedido de autorização para fazer pagamentos antecipados. Naquele momento, nós vimos que o mundo todo estava atrás de máscaras, respiradores, ou seja, tinha uma necessidade, e a gente sabe como é que é o mercado de oferta e procura. Muitas vezes você tem que antecipar o pagamento para conseguir um preço, até preços melhores nas condições. E com tudo isso, até então, nós dávamos um crédito para o governo por conta que nós não queríamos ser, daqui a pouco, condenados, porque atrasamos por causa da burocracia e tal. E nesse contexto todo, começou a surgir algumas coisas. Depois disso, a primeira contratação que foi feita é 2,5 milhões de publicidade sem licitação. E para que 2,5 milhões de publicidade sem licitação, se todo local que tu liga a televisão, rádio, ou abre o Instagram, ou teu grupo de WhatsApp é coronavírus, todo mundo já sabe que tem que usar a máscara, tem que ter álcool gel, tem que cuidar. Para quê? Bom, segunda, uma dispensa de licitação para uma contratação de uma empresa de vigilância eletrônica e tecnologia do Porto de São Francisco do Sul com 18 milhões de reais. Aí olha só que interessante, quem é o diretor administrativo do Porto? Tio do secretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Esmeraldino. Quem era o Lucas Esmeraldino? Vereador de Tubarão, que virou candidato a Senado, quase se elegeu por causa da onda. Quem era Moisés? Moisés era assessor do Lucas. Ah, meu Deus. Que quando foi fechar a ata no último dia, porque o Lucas não conseguiu a segunda vaga da composição do Gelson Merizio, porque o Esperidião renunciou à candidatura a governo e pegou a segunda vaga, o Lucas, para fechar, ele era o presidente do partido, do PSL na época, para fechar a ata, botou o nome do assessor só para compor, era meia-noite, tinha que fazer. O nome do assessor virou governador e ele virou secretário. E o tio desse secretário virou diretor administrativo do Porto de São Francisco do Sul, que fez com dispensa de licitação, não tinha nada a ver com coronavírus. Porto de São Francisco do Sul, Vigilância Eletrônica e Tecnologia. Nada a ver com coronavírus. 18 milhões de reais. Olha só, depois quando vazou isso, denunciamos o que houve? Um distrato amigável. Ah, quer dizer que foi destratado, então? Agora, Henrique, você, dono de uma empresa, faz o distrato amigável de um contrato de 18 milhões? Eu vou até a China atrás desse contrato. E vou querer fazer também o distrato amigável. Entendeu? Como é que ficou o amigável? Como é que ficou, entendeu? Daí aconteceu alguma coisa para mim? Não sei. Não sei.
Né? Amigável, Não sabe? né? Isso vai entrar na CPI. Quando começa a surgir, veio o hospital Marieta de campanha em Itajaí. Qual o problema do hospital? E daí nós convocamos lá o secretário e falou, deputado, não vamos misturar alhos com bugalhos. Por que alhos com bugalhos? Eu liguei para o governador de Goiás e ele me disse o seguinte, Kennedy, o nosso leito de hospital de campanha de UTI é X, R$ 9.600 por dia. Nós estávamos pagando aqui, aliás, eu sei que era menos da metade do valor que foi contratado aqui, agora tanto número que a gente se perde aqui. Mas era uma empresa para administrar? Assim, ó, tem lona, cama, equipamento, pessoal, insumos, medicamento, lixo tóxico, ou seja, para funcionar. Só que o governador de Goiás é médico e ele me alertou uma coisa. Eu conheço ele porque o ano passado fui presidente da Unali e recebi o título de cidadão goiano pelo trabalho que a gente fez de suicídio, automutilação e violência contra as mulheres. Ele me falou o seguinte, tem uma coisa, Kennedy, que eu não consigo entender aí em Santa Catarina. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, diz que para cada leito de UTI eu preciso ter 3 leitos de internação normal. Por quê? Porque nenhum paciente vem para a UTI, a não ser traumatologia, mas né, na questão da doença... Sem passar por ali. Sem passar por aqui. E a volta a mesma coisa. Ou seja, para cada leito, 3 leitos. Aí ele me falou o seguinte, só se faz um hospital de campanha com leitos de UTI somente se o hospital de campanha estiver no estacionamento de um hospital físico. Ah, tá. Aí já joga para dentro. Entendeu? Sim. Só que o Marieta, tu sabe onde é que é. E o hospital, aliás, a Marejada e o Marieta ali, não tem como. Aí eu perguntei isso, escuta, cadê os 3 leitos? Por quê? Se faz um hospital só de 100 leitos, no mínimo tinha que ter no lado 300 leitos. Uhum. Aí quando eu comecei a apertar dessas questões, porque eu estou falando de determinação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, o que fizeram? Simplesmente saíram fora. Aí apareceu o tal dos respiradores pagos antecipadamente por 33 milhões de reais. Caramba. Todo mundo já sabe como é que é isso. Mas a máxima, assim, o grau, o requinte de amadorismo desse governo, para não dizer malandragem. A empresa recebeu 33 milhões, não deu os respiradores. Em 2 contas foram pagas. O deputado Bruno Souza entrou na justiça para bloquear o dinheiro dessas 2 contas da empresa que quando você liga, cai numa casa de massagem. E não é massagem terapêutica, é putaria mesmo. Ai! É putaria mesmo. Que bom. Quando essas 2 contas... Bom, é porque, na verdade, esse negócio virou putaria, né? Virou. É um negócio impressionante. Quando essas 2 contas são bloqueadas, em uma tem R$ 42,64. Na conta? Dos 33 milhões. Caraca. Da outra, 464 mil. Conseguimos se recuperar 464.024 reais. Os outros 32 milhões e 600 mil evaporou. Só que a investigação está mostrando que grande parte desse dinheiro já virou bitcoins. Que o dono, a mulher que é dona da empresa que cai numa casa de massagem, é motorista de van lá no Rio. Caramba, que confusão. Coisa boa, hein? E daí, quando começamos a fazer isso, a melhor. A empresa tem a coragem de entrar na justiça para cobrar do Estado o imposto dos 33 milhões que não estavam na negociação. Ah, é? Sim, mas... E daí? Que beleza, né? Os 33 milhões pagos não estavam incluindo os impostos. E agora a empresa... Ela vai ter que pagar imposto. Coitado. Baita negócio. Sim, mas negócio da China. Eu começo a rir de tão nervoso que eu fico. Entende? Porque tem um negócio assim que não dá para entender, cara. Deputado, é o seguinte.
vai sair a CPI. E você até agora só falou, com exceção do Porto de São Francisco do Sul, de recursos para a área da saúde. Dei uma olhada também, porque parece-me que a Secretaria de Saúde, que era dirigida pelo deputado Caro Preso, vizinho nosso, amigo da gente aqui, de Joinville, eu acho que seu colega lá Meu colega, da foi Assembleia. secretário. É lógico que não havia recursos suficientes para a área da saúde, então a saúde sempre estava atrás para pagar as compras, o que foi comprado, o que foi feito, o serviço. Engraçado que esse ano, se você for ver, Tudo pago. tudo pago. Então, E o pior, Pisco, se me permite. tudo pago. E o pior. No e o mínimo, pior. levanta a suspeita, né? O deputado Marcos Vieira, que é o secretário, aliás, o deputado presidente da comissão que está acompanhando essa movimentação do Covid, da comissão especial que foi feita, ele levantou ontem, fora os 33 milhões que foram pagos e não recebidos, a Secretaria da Saúde e o governo fez outras compras de pagamentos antecipados no valor de 48 milhões de reais. Outras compras. Outras. Fora isso que nós falamos aqui. Outras. Isso é muito sério. Mas de que tipo? São N. Não Aí agora nós vamos ver. A CPI vai levantar isso daí. Mas eu quero dizer o seguinte, dentro de tudo isso, arrebentou numa funcionária que disse, olha, eu fui mandada e toda... E olha só a frase que ela diz, todas as movimentações e compras do governo passam pela Casa Civil. Não é pela administração? Por que Casa Civil? O que é a Casa Civil? Tu já foi secretário? Já não tem nada a Casa ver. Civil cuida das leis. É o chefe de movimentação- gabinete. Chefe de gabinete do Estado. Faz a movimentação com a Assembleia É o Legislativa. chefe de gabinete do governador. E daí, o que tem a ver com compras? compra, nada. Aí, olha só, o Tasca, que é o secretário de administração, vai na televisão e diz assim, olha, nós não estamos sabendo, porque a primeira ação do governador Carlos Moisés foi criar uma corregedoria, um cargo do corregedor-geral do Estado. Esse camarada, chamado Luiz, que é secretário e que participa de 2 outros conselhos, da Celesc e da SCPAR, que tem que, o controlador geral, ele tem que controlar isso. E daí o Moisés criou uma outra secretaria especial, executiva, de transparência e gestão. Esses 2 estavam fora do processo. Quando eu disse, cadê os 2? É que o ex-secretário de saúde, dá por portaria autoridade para eles entrarem no negócio. Mas pera lá, cara, eu posso te mijar no cachorro. Como é que o controlador geral não pode participar? Como é que a secretária executiva de transparência não pode participar do processo? Tinha uma mafiazinha. Aí a secretária, a Mafiazinha, funcionária... A máfia, né? Nem é máfia, é quadrilha mesmo. Quadrilha. Né? É quadrilha. Daí a secretária, a funcionária demitida assim, não, tudo passava por ele e pelo Elton. Aliás, o secretário Douglas Borba, da Casa Civil, vai na televisão e diz o seguinte, não estou sabendo de nada. Tudo é com o Zeferino, secretário de Saúde. Aí o Zeferino, coronel, já exonerado, vai no GAECO e diz assim, quero depor. E pega o telefone dele e diz, pode fazer um espelho das mensagens de WhatsApp. Putz. Quem comandava tudo? Douglas Borba. E o pior de tudo. E hoje o governador falou que não vai tirar. E o pior de tudo, o governador vai numa live, porque ele gosta de live, aquele coletinho de defesa civil, tá? Ele vai na live e perguntam para ele assim, governador, o que o senhor fala do Douglas Borba, do que falaram? Aí sabe o que ele disse? Assiste a live dele que você vai saber. Que tipo de comando é esse? Que tipo de governo é esse? Mas Que é tipo de lógico que o sacanagem governador é sabia essa? do caso. Tu acha que não vai saber? Como é que um camarada... 33 milhões? Quando o próprio secretário da Saúde demitido e a outra demitida dão o celular e diz, tá aqui o responsável, que é o Douglas, secretário da Casa Civil, que é a secretaria mais próxima do governador
E quando o secretário Paulo Eli, num grupo que nós temos de deputados com o Paulo Eli, a gente pergunta assim, secretário Paulo Eli, como é que é esse pagamento antecipado de 33 milhões? O secretário Paulo Eli responde, eu não faço pagamento, só libero a grana. Ou seja, cada um e ó, pá. E o que é isso? Não é culpa Vai minha. parar em quem? No rabo de Santa Catarina. Nós é que vamos pagar a conta por esse governo. O Douglas e o governador não tem que ser exonerado e nem impeachment, eles têm que ser presos. E o Paulo Eli, inclusive... Tem que ser preso. O que eles estão fazendo é um crime com Santa Catarina. Mas É um crime com Santa Catarina. Sabe? É um negócio impressionante. Dentro de uma pandemia, pegar dinheiro sem licitação, sem nada. Cara, o Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas, no outro dia que houve o bloqueio total, os presidentes desses poderes chegaram para o governador e disseram aqui, tá aqui, 82 milhões de reais para vocês. O governo federal, no mesmo dia, passa quase 200 milhões de reais. Tá sobrando dinheiro e os caras fazendo sacanagem com isso. Me perdoe, às vezes vocês me conhecem já, É verdade. que às vezes eu não me aguento, mas não dá para aguentar. Não dá para aguentar. Tá, mas tá todo mundo assistindo, nossos telespectadores, e eu me faço de telespectador porque eu assisto o programa, como a gente faz, depois eu vou ver para ver as minhas falhas, as falhas de cada um, a fala de cada um, melhor dizendo, porque eu posso voltar na fala do Kennedy lá e verificar o que foi que você falou. Pergunto, acho que é a pergunta de todos. E o que vai acontecer? Bom, deixa eu dizer uma coisa. Tem muita gente me perguntando, Henrique, quando é que vão tirar o governador? Eu, como sempre, lúdico, e por ser jornalista, querer explicar as coisas. Tem um minuto É só. fácil entrar e difícil sair. Quando o embrião entra no óvulo, é fácil. Mas para sair o bebê, Só com aborto. o aborto tem que ser forçado, se não for natural, ou esperar 9 meses para parto nascer. normal ou cesárea. Então, ou seja, sobre o que vai acontecer, nós temos que entender como é que é o processo. Primeiro, GAECO está fazendo a investigação criminal. Nós, da CPI, vamos E eles fazer... têm liberdade para fazer Sim. isso? Eles Tem? têm liberdade, inclusive, para pedir prisão. Está na Justiça, está no Ministério Público, Tribunal de Contas. Eles fazem um papel criminal. A CPI faz o julgamento político, Sim. com todos esses documentos e essas investigações. Se no julgamento político tiver a digital do governador ou da vice-governadora, cria-se a improbidade administrativa. Daí é feito uma comissão processante, Meu Deus. com 5 deputados estaduais e 5 desembargadores para tratar do impeachment ou não do governador. Então, assim, ó, fácil entrar. E falando sobre isso, cara, como é que o Moisés entrou? Fácil. Deixa eu ver, 7 segundos? 7, confirma. Não dá, dá 3 segundos. Todo mundo apertou 7, confirma de cabo a rabo, agora está aí. Nós vamos ter que, talvez, passar um parto doloroso ou um aborto forçado para tirar esse camarada de lá. E não forçando muito a nossa audiência, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo, mas na sequência tem mais Kennedy Nunes, tem mais Chico Klein, tem mais Henrique e Osni Pisque no Passando a Limpo. Aguarde aí, a gente já volta. Agora o Chico não Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nesse segundo bloco fez uma pequena substituição. Sai Chico Klein, camisa número 7, entra o atacante Arno Kunlin, Camisa 24. que também é na mesma posição ali, né? Arquiteto as jogadas, é isso, Arno? Boa noite. Boa noite a todos. pode, Arno. Obrigado novamente pelo convite. Já aproveitando aqui a presença do Kenny, boas lembranças da primeira Boa lembrança. da gestão, seu Freita? Isso Boa, foi em lá onde eu 96. comecei. Foi lá onde tu começou. Lá onde eu comecei, eu comecei como assessor do Amaro Joaquim Lembro Alves. muito bem. Nós... Aí depois eu fui para a coordenação de assuntos para a juventude. Foi assessor do Vieira também. Foi Fui assessor. Eu fui de motorista chefe de gabinete do Vieira. Isso. Pegamos muito no colo. E é verdade, o Henrique. Bom, vocês conhecem eu muito mais. Mas, Kennedy, tem um assunto, falando em pandemia, tem um assunto aqui em Joinville. Dengue. Eu vou passar aqui os dados
porque a prefeitura não estava divulgando. Sim, tá. Antes divulgava todo dia, mas mudou. Depois parou porque... O chefe da Casa Civil aqui não deixa publicar essas coisas. Mas eu prefiro essa publicação, esse trabalho do chefe da Casa Civil do que o que está acontecendo lá. Mas aqui também tem... Antes de falar dos números, daqui a pouco a gente fala a respeito disso, nós temos os números, a última divulgação da prefeitura aqui. Eu quero chamar uma matéria do Carlos Brandão, o professor Pisque, sobre um imóvel na cidade, que a gente já levantou aqui, que é o famoso prédio do Guindaste, que fica na rua Alexandre Schlein. Carlos Brandão foi lá, devido a denúncias de nossos internautas, nossos telespectadores, e fez uma matéria para mostrar o que está acontecendo lá. Confira agora, Carlos Brandão. Aqui é Carlos Brandão para o programa Passando a Limpo. Pisque, Wagner, Henrique, convidados. Estou aqui nessa obra abandonada daquela construtora ali, ó. Tá vendo? Sur 88. Aqui é Rua Alexandre Schlein. E era onde tinha esse guindaste que muita gente estava reclamando que podia cair a qualquer momento. A justiça entrou em cena e mandou desmontar. Tá aqui o guindaste. Olha só. Aqui. Tá aqui, olha só, desmontado. Mas eu tô aqui porque esse ambiente aqui já foi invadido. Olha só. Aqui. Olha só. Aqui. Mas eu tô aqui por quê? Porque esse local aqui é um foco certo de... Olha só, aqui é por onde o pessoal acessa. Um foco certo de mosquito da dengue. Por quê? Porque aqui, nessa parte de baixo, olha lá, essa aqui, ali fica o poço onde seria a garagem do prédio, desse prédio aqui, certo? E aqui, além de sujeira, muita sujeira, também tem muita água parada. Olha só, tudo isso ali é água parada. E tudo isso aqui é um grande poço de água, onde certamente, olha só, olha lá, onde certamente tem muito foco de mosquito da dengue. E essa, além de outros locais aqui em Joinville, essa é a situação. Aqui nós estamos na rua Alexandre Schlein, a poucos metros do centro da cidade, 5 minutos do centro da cidade. Essa é uma região que tem prédio aqui do lado, tem prédio aqui, várias residências e tá assim, abandonado. O poder público aqui não entra, não sei porquê, mas enfim, não entra e está aqui o lixo acumulado, olha só. E um foco gigante de mosquito da dengue aqui a 5 minutos do centro da cidade. Nós vamos ver outros locais que tem uma situação bem parecida com essa na sequência. Muito bem. Só quero fazer, algum de vocês de repente pode me responder. Carlos Brandão perguntou ali, o poder público não entra aqui, não sei por quê. Por que o poder público não pode entrar? Porque não existe poder público municipal em Joinville. Cadê o prefeito? Alguém viu o prefeito? Não, alguém viu o prefeito? Ele tá de quarentena por causa da idade? Aproveitando, ele está aproveitando para ficar escondido. O Kennedy, o Arnold, nós estamos falando há 1 ano e meio aqui, desde que começou o programa, quase 2 anos. Quase 2 anos já. Sobre essa malfadada obra do Rio Matias. É verdade. Vai completar 6 anos agora em junho. Tem que fazer um bolo, Pisque. Não, nós já fizemos no quinto. Agora vai ter uma festa. E agora, quer queira, quer não, convidado. agora vai ser com aquelas estrelinhas, porque outra vez você não queria. Né? Você já está convidado. Tá bom. E o prefeito está convidado. Sim. E o secretário de infraestrutura, Romualdo, é o nome dele? Também está convidado. 48 também.
Ah, o 48 também. 048. Ah, 0,48. Desculpe. O primeiro-ministro. O 48, aquele que mora em Florianópolis, É, trabalha aqui. Isso, 0,48. Ele não está morando aqui ainda? Está no hotel, morando no hotel. Mas ele só sabe esse trajeto, tá? Prefeitura, hotel, Florianópolis. Poxa, eu faço isso todos os dias. É. Mas eu trabalho lá e moro aqui. É o contrário. Enquanto a gente fala sobre isso, eu quero falar alguns dados aqui, eu quero mostrar algumas imagens de outros imóveis na cidade que também, a gente pegou uns 3 exemplos aí, que são imóveis que estão abandonados e que sofrem com essa questão de água parada e tudo mais. Confere aí as imagens dos imóveis abandonados, começando com um imóvel que é público, né? A informação é que a prefeitura adquiriu esse imóvel, que é a antiga captação da água da Antártica, né, professor Pisca, que a gente já mostrou aí em outros programas. Esse é grave, hein? Também. Olha aí. Olha só, os dados do Olha. dia 6 de maio, casos confirmados de dengue em Com a Joinville, Criciúma, rua Padre Anchieta. Padre Anchieta. Faz enxerto. Casos confirmados de dengue em Joinville, 1.696, casos Os descartados. antigos postos, Kennedy. Né? Sim. Fabricava a melhor cerveja Que do tinha a Brasil. melhor água, né? Que fazia a melhor água. Antártica. Olha a vergonha. Abandonada. Casos descartados 195 e aguardando resultado quase 3.000, 2.937. Confirmando metade desses casos, ou todos, né? Há um número assustador de casos de dengue em Joinville. E aí tem essa situação da captação da água aí, né, professor Pisca? É uma coisa até histórica, né? Porque tem todo um contexto cultural aí da captação Da da antiga água. cervejaria catarinense. Sim. E na verdade é um espelho do que acontece na própria cervejaria, né? Isso é a cara da administração municipal. Abandonado, sem fiscalização. E o que destaca, eu acho que é essa questão da qualidade da água, que era o diferencial da cerveja, e ela está sendo desperdiçada. Que Já lástima. mostramos isso uma vez aqui. Que lástima, né? Já ano Lástima, passado, né? ano passado. É uma vergonha, né? Não, isso nem é vergonha, cara. Eu acho que isso aí é lastimável. Pela história que tem, é lastimável. Você é joinvilense também? Nasci na Darcy Vargas no dia 16 de janeiro de 1970, às 3 horas e 15 minutos. Isso. Só para mostrar, Também sou professor Pisca, joinvilense. O Arno também é. Também. Professor- 57. E os outros são por adoção. O Henrique é por adoção. Eu Você sou é paulista também. do Vai, Alma. É. eu só queria mostrar ali que esse é um outro imóvel na cidade, que é a antiga, fica na rua Aquidaban, antiga residência de Rodrigo Otávio Lobo, né, professor Pisca? É. Que também aconteceu um evento ali de decoração de casas algum tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, e depois disso a casa ficou totalmente abandonada. Casa Cor. Casa Cor, exatamente. Correto. E o pessoal foi invadindo a casa, parece que tem algumas pessoas morando Tem lá. mais de professor. 50 pessoas morando lá, pulando o muro. Tem uma piscina abandonada. E aí a situação E a fica prefeitura não complicada. toma providência. E a polícia também não, porque diz que o portão está trancado. E há quem diga que Aí não essa- dá para entrar. E há quem diga, o Pisque, que essa estatística aí, esses dados fornecidos pela prefeitura, Fajuta. não condiz com a metade do que existe. Henrique, eu diria até que esses dados da prefeitura estão muito parecidos com o do Covid que o governo federal está colocando todo dia. Mais ou menos na mesma linha. É. Ou seja, ninguém acredita em mais nada. Como é que você vai acreditar num troço desse? E pra Mas na finalizar- linha política, ainda aproveitando aqui o Kennedy... Só quero pois destacar não, o que está aparecendo na tela. Para finalizar, esse é aquele imóvel na rua 3 de Maio e entre 3 Da de Maio e Rua das prefeitura Palmeiras, Ah, esse é de que é um frente imóvel ali, da o prefeitura museu ali. Exatamente, que também a gente já falou desde praticamente o primeiro programa, né, professor Pisca? Abandonado. Cheio de água embaixo, o pessoal fechou uma parte que dava para ver ali, a água parada, e agora a gente consegue ver só pelos buracos que tem também devido à falta de manutenção. Pode continuar. Vamos voltar um pouco sobre o patrimônio ainda, porque a gente vai falar ainda sobre o PLC 27. Interessante o PLC 27, mas eu vou aproveitar depois do Chico. O Kennedy, voltando um pouco à política. Após a eleição do Bolsonaro, do Moisés, todo mundo queria aparecer na fotografia junto com alguém. Bom, o Udo, logo que que o Moisés foi empossado, foi buscar apoio para o candidato dele para a prefeitura na próxima eleição. Como é que tu anda esse processo entre o apoio do Moisés ao candidato do Udo, o Fernando Creire, nessa situação toda que está aí se avizinhando? Pelo que eu sei, havia, pelo menos antes dos respiradores e de toda essa maracutaia que está aparecendo, havia uma grande manifestação
do prefeito Udo e do governador para que o PSL, inclusive, oferecesse o candidato a vice do Fernando Krelling, que é o pré-candidato do MDB. E o nome seria do Derian Campos, que é o nome. Havia também a possibilidade do Rodrigo Borno agora está no PSL. Isso, daí o Rodrigo. Quando deu esse problema todo aí, o Rodrigo já pulou fora. Ah, já? Já desfiliou. Ah, não está mais. Não está mais. Já desfiliou. Acho que nem chegou a filiar. Ele estava em processo de filiação. E quando estourou, aí, quando pulou estourou, fora. ele caiu fora. É. Então, assim, ó, eu entendo que quem caiu na lábia do governador, e há uma conversa lá em Florianópolis de que o Douglas e o Lucas Esmeraldino eram os responsáveis por nutrir a eleição do PSL no Estado de recursos para os candidatos. Eu acho que agora o Moisés vira um Césio 137, lembra disso? Césio 137 foi aquele acidente nuclear em Goiás e que ninguém queria passar por perto. Eu acho que o Moisés e a turma do PSL passam a ser um Césio 137. Exatamente. Né? Eu já vi algumas fotos, inclusive, sendo apagadas com o governador Moisés do lado. Eu fico numa situação muito tranquila, porque eu apoiei o Bolsonaro no primeiro e segundo turno, porque eu tinha o anti-PT e o Bolsonaro era o anti-PT. Eu apoiei no segundo turno o Bolsonaro e o Merizio e eu dizia que o Moisés era uma tragédia. Como é que você vai dar um Boeing para alguém pilotar que nunca pilotou um ultraleve? Mas você não deu para o Bolsonaro também? Não, porque o Bolsonaro tinha 28 anos de deputado. Não é a mesma coisa. Não, né? mas o Bolsonaro tinha Paulo Guedes no lado. É uma coisa. Então não era ele, então era a equipe. Então. Quem era o Moisés, assessor de um vereador de Tubarão? Mas ele que poderia o Márcio... Ninguém nem sabia quem era. Olha, ninguém votou no Moisés. Sim. Todo mundo votou no 17. Ninguém sabia quem era. Dizem que ele estava E outra fila, coisa. né, da votação. Prova disso que Não, depois, outra coisa. prova disso que a RBS, depois da eleição, fez uma pesquisa do Ibope, 68% não conhecia quem era Não Moisés. sabia o nome. Depois de eleito, com 71% Mas dos votos. o Kennedy, eu queria levantar um assunto aqui agora que me deixou triste também essa semana. Você trabalhou na administração municipal. Desde aquela época, e você, o Arno, o Chico, o Henrique, todo mundo sabe aqui, que no plano viário de Joinville tinha a construção de uma ponte. Na verdade é um pontilhão. Um pontilhão. Ah, mas era uma ponte Porque grande, não era é pequena. uma pontezinha. Não. Uma pontezinha. Vamos falar. Qual delas? Jaraguá do Sul, perto das pontes da Subida Itapucu, Tudo bem. pontes Dá um grandes, banho. tamanho da ponte do trabalhador. Dá um Porque banho. aqui dá um banho. A ponte da rua da Praça do Olímpio. Ah, bom. Devolveram o dinheiro. Não só isso, né? Devolveram o dinheiro agora. 10 anos aí o dinheiro. Devolveram o dinheiro. Assim, ó, o que eu Lamentável. vejo aqui na questão da administração de Joinville, e falo isso de uma forma muito respeitosa, é que nós deve ter a quebra de um tabu e de um preconceito que está na cabeça das pessoas de cidade pequena. Nós não temos pensamento, principalmente as pessoas que hoje estão já há algum tempo na gestão. O Henrique veio de São Paulo, mesmo que seja do interior, mas quando você vem do interior de São Paulo, de Piracicaba, de Ribeirão Preto, de todas essas outras cidades, você vê cidade grande, pensamento de cidade grande. Olha o exemplo, Henrique, que a gente quer mostrar. um exemplo O que aqui ele vai perto mostrar, do- ele vai mostrar um exemplo. Perto de Taubaté. Exatamente. Vamos mostrar aqui, vamos ver. apresentar para vocês. São José dos Campos, inaugurado essa semana. É um negócio impressionante. Sistema viário. Eu queria fazer até uma referência quando ele vai colocar isso. Exatamente, a ponte que seguinte, foi inaugurada quando eu em vim São pra José dos Joinville- Campos, confira aí. Quando eu vim para Joinville, eu tinha referência de algumas cidades que eu conhecia e eram da mesmo porte de Joinville. Londrina, olha lá, Londrina. olha lá que coisa linda. É. Ó, Londrina, Cara, é impressionante, cara. Londrina, São José dos Campos, Ribeirão Preto e Joinville.
Olha o Joinville quanto, ficou no espaço parado. quanto Kennedy. tempo que você veio de... 42 anos eu estou aqui. Quem era Londrina, Joinville, há 42 anos atrás? Joinville era melhor do que... Lembra que disputava a gente com Londrina? disputava por conta de gestão de saúde, São José verba. era semelhante. Mesmo... Maringá não existia. Não existia Maringá. Maringá não existia. Agora, nenhuma. olha quem são essas Vai a cidades e Ribeirão olha Preto. Joinville. Uberlândia, que eu morei lá também, a mesma coisa. 5 cidades semelhantes a Joinville. Eu me lembro que na campanha de 2012... Nós ficamos para trás. 2012, olha só como é o Olha que tempo, beleza né? de ponte. Em 2012, quando eu fui candidato a prefeito, Olha aqui. eu falava dos elevados. Dos elevados. Dá para fazer. É a primeira ponte... Desculpe te interromper. É uma ponte estaiada em curva. É a única no Brasil, hein? Impressionante, olha aí. Olha lá, em curva. Quando eu comecei em 2012 a falar dos elevados, o falecido Luiz Henrique da Silveira disse assim: Joinville não aceita elevados porque enfeia a cidade. É, feia. Aí a turma do Luiz Henrique foi contra o elevado. Mauro Mariano era o secretário de infraestrutura, era para fazer um elevado ali na FURG, na Univille. Sim, foi abortado. E abortaram por conta da ordem do Me Luiz lembro Henrique. disso. Passa o tempo, fazem o primeiro elevado De terra armada. de terra armada na entrada Que não é elevado, do né? Paraíso. Na entrada do Paraíso. Que aquilo foi deturpado, aquele projeto. Ok. Dilapidado o projeto. Ok. Como é que é o nome daquele elevado? Ah, sei lá, Zé Guedé. Luiz Henrique da Silva. Tá vendo o tamanho Muito boa. do pensamento Ironia. da cidade? Ironia. O cara que era contra elevados, quando morre, vira nome do primeiro elevado da cidade. Esse é o tamanho, infelizmente. Só rapidinho, Kenny. Sobre aquele trevo da FURG, certo? Que está lá hoje. Eu era também contra o elevado, mas eu fui crítico daquele desenho, porque existia uma solução, que em Curitiba tem muito, que é a trincheira. Isso. A trincheira é uma coisa tão Seria mais simples. barato do que aquilo. É. A trincheira, e a solução é muito simples, é só lógico. um buraquinho e acabou-se. É. É cavar. Que é o que a minha proposta de 2012 era para fazer ali no cruzamento da Prudente de Moraes com a Marquês de Olinda. Marquês de Olinda. Mas você não Porque viu já a- tem uma elevação, faz um buraquinho ali, É a trincheira. e trincheira. acabou, você Acho que- deixava mas você não viu o eixo livre. Mas você não eixo viu tem a- que ser livre. Isso. Ô, Kennedy, você não viu... Eixo tem que ser livre. Ô, Kennedy, você não viu a obra premiada? Joinville? A Porra. ponto do... Não, a Rua Marajó. Foi trevo da premiado? Rua Marajó. Não, foi o trevo da premiado Rua aquele... Marajó. O projeto da Rua Marajó com a Otto Carderf ali. Ganhou um O prêmio no prefeito Ratinho. falou. Ah, foi? Foi no Ratinho. O que Ratinho foi? deu- Eu não vi isso aí. Ué. Não vi. Não, depois eu te conto. Conta no intervalo comercial aí, aguarde aí você que está nos assistindo. E Foi bom aproveitar estar com vocês. nesse momento, agradecer a presença do deputado Deputado Kennedy, que Kennedy. tem um compromisso, então muito obrigado pela sua presença, sempre dá um brilho para o Ó, e venha Muito no obrigado. aniversário, tá? Estou à disposição. E Traga pra um mim presentinho um pro prazer, aniversário. além de estar com o colega Wagner, mas também com 3 figuras que eu tenho o maior respeito, o Arnold, o Pisque e o Iquinho, que eu chamo carinhosamente de Iquinho. Eu tenho o maior carinho por vocês e como vocês puderam, junto comigo, estarmos conversando um pouquinho sobre isso daí, isso continua à disposição. Muito obrigado, deputado. Obrigado, gente, obrigado. E volte sempre, vai voltar no Ele vem no estou à disposição. aniversário. Traga um presentinho, tá? Então tá, vou Muito trazer. bem, nós, o Kennedy vai e nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco tem mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que neste terceiro bloco, mais uma substituição. O Kennedy não aguentou, sentiu o posterior da coxa e entra Chico Klein de novo. É tipo futsal, né? Que dá para trocar, o cara vai e aqui, volta. André. Né? Se Beleza. fosse futebol de campo, não dava. E a quadra é menor. Vou daí ver se o Chico consegue faz uns correr. gols aí agora. Tomara. Agora- Para começar fazendo gols, a gente estava falando no bloco anterior sobre obras e tudo mais, agora a gente vai precisar muito do Henrique. De mim. O Carlos Brandão esteve lá na rua Emílio Petri, no bairro Boa Vista, próximo aqui da TV, e ele mostrou uma situação que está acontecendo e a gente já abordou muito aqui. Então confira aí, Carlos Brandão, mais uma vez. Aqui é Carlos Brandão para o programa Passando a Limpo. Wagner, Pisque, Henrique convidados. Estou aqui na rua Emílio Petri, aqui no Boa Vista, para mostrar para vocês uma situação que está acontecendo em função das obras ali
de recapagem da rua Albano Schmidt. Os moradores aqui não estão mais aguentando o trânsito intenso aqui na rua em função dos desvios que os motoristas fazem. É caminhão, é carro pequeno, enfim, é moto correndo, passando para cima e para baixo, é mão dupla que não é, aqui é mão única. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho aqui com a dona Lourdes, que é moradora aqui da rua, só para ela contar um pouquinho o que está acontecendo aqui para a gente. Começaram a arrumar ali, foi mão dupla aqui. Então para nós está sendo muito difícil esses buracos aqui. E o trânsito intenso? É o trânsito intenso. Certo, inclusive rachaduras em casas. Rachadura nas casas. Certo. E a rua detonada, né? A senhora falou que não era assim a rua, ela era um tapete, ela era certinha. Ah, era um tapete, né? Porque aqui nunca fizeram manutenção. Era boa? Mais ou menos. Mas bem melhor do que agora. A minha casa, porque é uma casa antiga. Sim. Já faz 52 anos que eu moro aqui. Certo. Aqui nunca teve enchente, aqui nunca teve trepidação. E agora, depois que passou essa tubulação de água esgoto, aí foi que complicou tudo. Por quê? Porque as máquinas vieram, fizeram buraco, aí eles mandam arrumar. Não são especializados, talvez, porque quem estava hoje aqui Olha só o caminhão passando na rua. Ó, o caminhão passando, tá vendo? E realmente treme tudo. Vai, arrebenta lá na fundo da minha casa, na cozinha. É na cozinha, no banheiro, que arrebenta tudo, né? Estoura, porque ele vai trincando, até abrir. Já fechamos um monte de vez e agora a gente tem que apelar, porque não tem outro jeito, né? E já foi solicitado para a prefeitura vir aqui dar uma olhada? Eles já vieram aqui, eles já filmaram tudo isso aqui, mas não resolve, né? Então, gente, é isso aí. Os moradores aqui da rua estão reclamando que realmente a situação da rua está bem complicada. Acabei de testemunhar, passou um caminhão aqui, treme tudo, as casas estão rachando. Solicita-se a presença da gestão pública, da prefeitura, mas eles não resolvem. Enfim, esperamos que... bem, os moradores aqui também estão tentando buscar soluções, mas infelizmente nada acontece. Aqui é Carlos Brandão para o programa Passando a Limpo. O Henrique, você também já foi secretário de obras. O que nós estamos assistindo em Joinville hoje, qualquer obra se interdita a rua. A rua Albé, por exemplo, é o principal acesso do centro, o único, principal não, é o único, do centro ao bairro Boa Vista. Interditado. A rua... Terceira semana já. A rua Henrique Meyer, interditada. Que tipo de planejamento é esse, Henrique? Pois é, você falou a palavra-chave. Está aqui dois expertos em planejamento urbano, né? E fazer o planejamento urbano, eles sabem muito bem, não é simplesmente a questão física, concordas? Você tem que trabalhar com o social também, você tem que trabalhar com quem mora ali. Com o tempo. Com o tempo, exatamente, uma série de fatores. Com os riscos, com os impactos. Aí que está. Então você falou uma palavra-chave que é planejamento, você falou outra palavra-chave que chama-se impacto. Ali, especificamente aquela rua, ou melhor, hoje ao vir para cá eu não lembrava dessa questão da UBE. Entrei no mercado, quando entrei bati com a cara na porta, fui voltar, voltei. Tudo bem, voltei pela Procópio, estava com tempo, vim pela Procópio Gomes, quando chegou lá em cima na rua Piauí, ali dá para virar à esquerda e aí a gente sai aqui perto, né? Quando foi para entrar, não, tinha uma obra, não podia entrar, tive que ir para o Guanabara. Fui para o Guanabara, tudo bem, ok, beleza, já sabia que a rua Guanabara também é contramão, mas não faz mal, eu furo a Guanabara e pego a primeira esquerda, foi o que eu fiz, fui, tá? Quando eu fui para chegar ali, estava interrompido porque eles estavam fazendo mais uma obra interrompida, eu tive que voltar na contramão, furar a Guanabara, falei, bom, agora a primeira esquerda eu já pego, acho que é Santo Agostinho essa aqui, né? Então, isso. Tudo bem, quando a primeira que eu entro, não podia porque estava lá Águas de Joinville tudo arrebentado. Tudo bem, estão fazendo obra. Fui para frente. Pasmem, eu estou falando, isso aqui aconteceu agora, há poucos minutos antes de chegar aqui. Fui para frente. A próxima também estava. Eu estive quase que chegar no Fátima para poder voltar pela Santo Agostinho, pegando ela lá no seu início, para chegar aqui. Quer dizer, o que é isso? Falta de planejamento. Completamente. Então você faz uma obra num determinado local, você tem que planejar começo, meio e fim. Como aqui não existe
questão de tempo que você falou, tá? Então, falamos tudo aqui. Começo, meio e fim. Aqui não tem. A obra começa pelo fim, termina pelo começo, ou não termina. E para encerrar, a questão da rua Emílio Petri, que foi motivo daquilo ali. Eu conheço muito bem, nós todos conhecemos, aquela região é uma região de solo frágil. Claro. Esse é o grande detalhe. Será que você vai fazer uma obra pesada e vai mudar, vamos dizer, o tráfego, né, de local e vai botar num... Jamais você pode fazer isso. Você não pode botar estacas para fazer um suporte além do que ela aguenta. Ela vai arrebentar. Está lá o que está acontecendo. Isso é uma baita inconsequência, falta de conhecimento, não sei. Tomara que seja falta de conhecimento ou irresponsabilidade. Melhor falta de conhecimento que irresponsabilidade. Eu acho que é burrice mesmo. Pois é, aí... Eu colocaria mais uma coisa ainda no ponto. Comunicação está faltando também. Também não existe, né? Não, isso não existe. Não existe. Cadê a própria guarda? O Pisque, mas a guarda municipal devia estar, inclusive, orientando. Só para deveria estar. Já mostramos aqui. Mas, Henrique, falando em planejamento... Então encerra. Vamos aproveitar esse restinho aqui para falar do antigo secretário de Planejamento. Quem era? Um bochicho aí na cidade aí. Você convidou ele? Você convidou? Eu não lembro o nome dele. É Danilo? O que está acontecendo? O que vai acontecer e como aconteceu a ocupação, a futura ocupação? Pois é. Acho que a gente precisa reformular esse negócio, né, Arno? Vamos falar que existe um novo empreendimento na cidade. Enquanto a gente fala disso, até a gente pode mostrar algumas imagens para ilustrar um pouco disso. Aonde é esse local que a gente está falando, sobre o novo empreendimento que está saindo aqui na cidade de Joinville. Primeiro eu gostaria de falar que existe um processo de aprovação de leis, principalmente de leis urbanísticas. A proposta passa pelo Conselho da Cidade e depois vira-se um PLC, um projeto de lei complementar. No caso específico desta área aí, surgiu uma alteração de uso, porque nesse setor específico é um setor industrial. Só pode indústria, nada mais. Não pode habitação, não pode nenhum tipo comércio, de... Comércio, nada. Nada. Comércio em termos. Existem algumas possibilidades de comércio e serviços. Depende do tamanho dele. Mas, a princípio, não pode ser nada além de indústria. Portanto, para fazer qualquer outro tipo de empreendimento, precisa se alterar a lei. Ok. Primeiramente, eu em 2014 já fiz proposta de alteração, estudos de vários outros setores industriais, como esse. Não deram bola. 2014, enquanto estavam discutindo a lote. Acontece que agora veio um projeto de lei para alterar este terreno aí, que é o terreno ali na Autocar Défil, onde se localizava antigamente a Hansen. Complexo da Hansen. Complexo dela todo. Acontece que eu sou favorável a essa alteração, já demonstrei isso em 2014. Porém... ninguém é contra nenhum muito pelo contrário. Você é contra, Chico? Não, eu sou muito bem a favor dos empreendimentos, mas aproveitando as palavras do nosso excelentíssimo Xiste, não podemos começar pelo fim. Não é presenteando que a gente vai fazer o primeiro tijolo. Então a gente tem que entender essa ordem cronológica que o Arno muito bem esclareceu, que nós estamos vendo a transformação imediatista, muito rápida. Sem critério. Com critérios unilaterais. Ou a visão de cima todo esse complexo, né? Esse terreno... Ali, inclusive, fala, né, uma notícia dizendo que Joinville vai ganhar o seu primeiro bairro inteligente. Mas ninguém sabe isso aí. Mas antes da lei? Sim, e aí algumas imagens do que se pretende... Mas antes da lei? Antes da lei. Pois é. O projeto estava pronto antes da lei. Mas agora vamos esclarecer mais uma coisa. Quem conduziu esse processo? A Secretaria de Planejamento. E quem era o secretário? Danilo Conte. Aquele que se demitiu agora? Pediu exoneração. A pedido, a partir de 1º de abril. 1º de abril? Foi 1º de abril. Foi 1º de abril. 1º de abril ele... 1º de abril é uma data... Interessante. Bem popular. Bem interessante. Agora, no caso específico, esse bairro inovador, tudo isso chegou antes, o conhecimento à cidade, antes de existir a lei que possibilitasse isso. E mais uma coisa, para mim, fazer... Está aprovado o projeto? Não, ainda não sei se foi protocolado já na Câmara.
Porém, ele dispensa uma questão fundamental do Estatuto da Cidade, que é o artigo 29 do Estatuto, que eu vou ler aqui. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida a alteração de uso. Sim, É o que nós estamos falando. Tudo Perfeito, tudo bem. Só que... Mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. O que é a contrapartida? É a outorga onerosa por alteração de uso, pela valorização imobiliária. Hoje, nesse empreendimento, SE, Setor Especial 06, podem empresas, indústrias. Não pode hotel, não pode moradia e assim por diante. Agora, e outra coisa, e o gabarito é apenas 15 metros. Fazendo a alteração de uso, dos 15 metros vamos passar para 45, mais 100% com a outorga onerosa do direito de construir. 90 metros. 90 metros. Dividido por um piso médio de 3, nós vamos passar 30 andares. de 5 para 30 andares. Só por isso já há a valorização imobiliária. Grande valorização imobiliária. 6 Isso é uma vezes. parte. 6 vezes. 6 vezes de valorização imobiliária. 6 vezes. Mais O pela que mão a cheia. Quer cidade... dizer que se vale... Só para o pessoal entender. Se vale 100, vai passar a valer 600. Em tese. Em tese. Em tese. O detalhe é o seguinte. Ninguém é contra o empreendimento, muito Não. pelo contrário. Agora, o que é importante é o seguinte. A cidade precisa financiar suas obras. E depois do Estatuto... Duplicação do autocarro. Essa é a oportunidade. Por uma medida onerosa, perfeita. Essa é a oportunidade que a Essa é própria o- lei faculta. Então, ou seja, ninguém é contra. Agora, se há valorização imobiliária, Vamos usar. grande valorização imobiliária, e há possibilidade de a prefeitura fazer... Absorver isso. E detalhe, dizer na lei que a valorização imobiliária, que será cobrada através de outorga de alteração de uso, deverá ser aplicado no local, na região. Perfeito. E deixa eu fazer mais uma pergunta para o Chico. Tem um zum aí, pela cidade. Gostei do zum, zum, zum. Zum. Época da polinização, De né? que o secretário saiu, todo mundo ficou impressionado com a forma rápida, como se desligou em plena pandemia. Mas eu sei onde ele foi trabalhar, na Waze. Ah, é? Não. Não O foi na Waze Waze? levou ele para lá. Ah, tá. Como é que é? O Waze, aquele programinha, um aplicativo no celular. Que Ah, ele foi- Waze. Agora, Que deu- Sabe, aí tá a resposta, Xiste, dessa Tá vendo, falta Nelson? de planejamento e comunicação. Tá vendo? É muita obra, é muita coisa rápida acontecendo em Joinville, que o aplicativo, por mais que seja imediato no celular, não consegue saber acompanhar. aonde vai estar. Joinville é uma cidade para frente, vocês É. estão num tempo muito antigo. Alta velocidade. E esse Waze levou. Deixa eu falar mais, para fazer um contraponto aqui, Henrique. Tem uma empresa quase centenária em Joinville, Opa. já tem licença ambiental de instalação, dada pelo Instituto do Meio Ambiente, pelo IMA. Já tem aprovação do alvará de construção. E está esperando desde 2017 o alvará de terraplenagem. O que nós estamos falando aqui? É só passar uma maquininha para cá e outra para lá. Só que o Chico não respondeu onde foi trabalhar o... Onde é que ele nosso foi? amigo aí. Ah, Olha, é muito fácil, muito declarado. Né? Publicamente, em outros meios de comunicação, nossos pares aqui de informação da cidade, o seu Danilo Conte foi anunciado na empresa que fez a parceria com o proprietário da terra. Então, essa valorização, a gente começa a estudar a cidade e vê que no afundar do barco, no desembarque, nessa aproximação toda, ou na própria pandemia, né, para não ter concentração nos porões da cidade, nos porões das secretarias, o cidadão vai para onde é bem-vindo, onde é um lugar bonito, onde é um lugar agradável, onde ele vai ter uma esperança de futuro mais longa do que o encerramento da atual gestão. Está triste, né? Mas isso aí é complicado, hein? E essa complicação, hein, Wagner? Eu acho que vai ficar para um próximo programa, né? Exatamente. Muito complicado. Pra Inclusive, encerrar. só para complementar aqui e aproveitar novamente o Chico, tem o PLC 27 aí encaminhado ainda na Câmara. Xiste, Isso é estuda. problemático Tu também. tem 42 anos de cidade, o PLC 27 é muito bom para ti. É mesmo, é? Vou fazer esse E para a estudo. gente encerrar, isso me pareceu um projeto como esse, de fazer as coisas antes de ter a lei que Pois é. que possibilita, A gente pode parece continuar depois, a loja da Havana Santa Catarina, né? Que não podia construir, mas eu vou construir. A lei ainda não existe, mas eu vou construir, pode deixar. E vou fazer barulho para isso.
Arno, muito obrigado Eu pela que sua agradeço. presença. Chico, mais uma vez, faltou Obrigado, tempo, Wagner. tinha muita coisa para falar, né? Estamos muito bem municiados hoje, É só voltar, né? né? Ele volta, ele Obrigado. volta. Obrigado, Henrique, obrigado, professor Pischi. Obrigado, E telespectador. obrigado para você, telespectador. Não esqueça, quer acompanhar todos os programas Passando a Limpo? facebook.com/Passando a Limpo na TV. Até o próximo programa.